A paz de Cristo, tudo bem com você? Esse quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para a nossa primeira aula da nossa nova revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Iremos estudar esta lição tão bonita, tão bela, que traz como título A Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. O comentarista desta lição é o bispo Oídes José do Carmo, que é presidente da Conemad Goiás. Nós estudaremos lições importantíssimas que irão tratar sobre o pentecostalismo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e por aí vai. Nós estaremos estudando a nossa primeira lição hoje, que é as raízes do pentecostalismo. Como de costume, vamos fazer a leitura do nosso texto áudio, que diz assim: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade aplicada: até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo. Nós temos 3 objetivos nesta lição hoje, e o primeiro objetivo é mostrar a relevância do pentecostalismo na igreja. O segundo, apresentar a origem do movimento pentecostal. E o terceiro, falar sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil. O nosso texto de referência está em João 14, dos versículos 16 ao 18 e o versículo de número 26, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O nosso primeiro tópico vai falar sobre o pentecostalismo, a doutrina pentecostal. Qual é a base da doutrina pentecostal? A doutrina pentecostal está pautada na crença do batismo com o Espírito Santo e o sinal de línguas estranhas. Além disso, acredita na autenticidade dos dons espirituais e que eles estão ainda presentes nos dias de hoje. Eles não cessaram. Há muitas igrejas que ensinam que as manifestações do Espírito Santo, os dons espirituais, foram para os dias da igreja primitiva. No entanto, nós vamos perceber ao longo destas lições que, na verdade, Deus deu à igreja o Consolador e as manifestações do poder deste Consolador para que a igreja pudesse avançar e ganhasse almas para o reino de Deus. Vamos, então, entrar na história do pentecostalismo. Como o pentecostalismo chegou até o Brasil, né? Para a gente entender isso, precisamos voltar no tempo, né? A gente precisa resgatar a história do pentecostalismo que se deu nos Estados Unidos. Para você entender isto, nós precisamos fazer menção de uma figura importantíssima, que é o pastor William Seymour. William Seymour, ele era filho de um escravo e trabalhava como garçom. Ele vivia em Louisiana. E ele decidiu, né, em busca de melhores condições, se mudar para o Texas. E lá ele conheceu várias pessoas que haviam sido impactadas pelo ministério de um outro pastor chamado Charles Fox Parham. Parham, ele era um professor de escola bíblica e a escola que ele lecionava se chamava Betel. E esse professor fazia reuniões com alguns irmãos. E numa dessas reuniões, em 1901, em 1º de janeiro de 1901, lá em Topeka, no Kansas, Jesus batiza a primeira mulher com o Espírito Santo, chamada Agnes Asma.
Esta mulher é batizada com o Espírito Santo e todos aqueles que estavam presentes nesta reunião também foram impactadas pelo Espírito Santo, inclusive o professor Parham. Depois disso, William Seymour, percebendo que realmente a doutrina do batismo com o Espírito Santo era real, ele começou a se aprofundar. E ele, como pastor de uma congregação chamada Congregação da Santidade, ele passou então a ensinar a doutrina pentecostal do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. E os líderes desta denominação decidiram expulsá-lo da igreja. E a história conta então que William Seymour ele é recebido por um casal chamado Ruth e Richard Asbury. Eles recebem o William na sua casa e o William passa a fazer os cultos de oração na casa do casal Asbury. E nessas reuniões, num certo dia, entra um irmão que estava enfermo. Esse irmão se chamava Edward Lee. E quando William Seymour estava orando por este irmão, esse irmão recebe não só a cura, mas também é batizado com o Espírito Santo. E isso se torna notório. E a casa do casal Asbury passa a ter um fluxo muito grande de pessoas. Até que Jesus batiza a primeira mulher em Los Angeles, chamada Jane Moore. Quando Jesus batiza essa mulher com o Espírito Santo, ela depois veio a ser a esposa de William Seymour, quando Jesus batiza ela com o Espírito Santo, ela começa a fazer cânticos espirituais, começa a cantar em outras línguas, e lá na casa havia um piano e ela começa a tocar, a dedilhar o piano de tal maneira que as pessoas se sentiam impactadas pelo louvor vindo das mãos daquela serva de Deus que não sabia tocar piano. E todos ali tinham plena convicção de que ela não sabia tocar, mas ela estava sendo ali movida pelo Espírito de Deus para tocar. As reuniões na casa do casal Asbury passam a cada vez ter mais pessoas, até que William Seymour, em 1906, decide então procurar um lugar com maior espaço. E aí a gente entra na história da tão famosa Rua Azusa, número 132, em que eles encontram um galpão de 2 andares. Eles limpam esse galpão e passam a fazer reuniões ali. Esse galpão suportava cerca de 750 pessoas. E a história conta que o William sentava-se na cadeira, no altar, ele abaixava a cabeça e ele colocava as mãos sobre o seu rosto e começava a clamar ao Senhor ali. E diz aqueles que descreveram a história da Rua Azusa que a glória de Deus era tão grande que as pessoas que entravam ali sentiam a presença poderosa do Espírito Santo. A igreja ficou famosa porque saiu nos noticiários, nos jornais daquele tempo, e muitas igrejas eram contra a doutrina pentecostal. Mas aqueles que foram impactados pela unção do Espírito Santo que ali chegaram, passaram então a se espalhar por mundo todo. Vinha pessoas do mundo inteiro ali na Rua Azusa e também dali saíram muitos missionários, e por isso nós temos aqui o pentecostalismo no Brasil, porque 2 homens que foram impactados a partir da glória de Deus manifestada na Rua Azusa chegaram até o nosso país, cujo nome Daniel Berg e Gunnar Wingre. Tópico 1.2, o movimento pentecostal. A base do movimento pentecostal é as Sagradas Escrituras. Tudo se inicia a partir da promessa de Deus pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus já estava ali dizendo que era projeto dele derramar do Espírito Santo. E Deus não fala somente do derramamento do Espírito Santo, mas também da manifestação dos dons espirituais, porque diz assim: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, dom espiritual, os vossos velhos terão sonhos,
né, dons de revelação. E os vossos jovens terão visões. Então nós estamos diante de uma promessa que era plena. E Jesus depois ele vai confirmar esta promessa no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, em que ele diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós estamos diante de uma promessa que é para também os últimos dias. Isso não cessou, continuam as manifestações do Espírito Santo. E essa é a principal explicação do motivo da Igreja Assembleia de Deus ser a maior denominação evangélica do Brasil. É porque, na verdade, a ação do Espírito Santo fez com que a mensagem do Evangelho se difundisse e as pessoas passassem a crer no tríplice ministério que Jesus outorgou à igreja. Qual é? Ensinar, pregar e manifestar os dons espirituais, a cura, os milagres. Tudo isso vem a partir de quê? De um ministério pleno que Jesus iniciou e entregou à igreja para dar continuidade. Então, não só ensinar, não só pregar, mas também viver as maravilhas de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse: quando fui ter convosco lá, né, em 1 Coríntios capítulo 2, quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então Paulo não foi somente com eloquência, né, com palavras bonitas, impressionantes, mas ele foi a partir da ação do Espírito de Deus operando sinais e prodígios através da mensagem que ele pregava. A base da doutrina pentecostal são as Sagradas Escrituras. Os homens que difundiram essa doutrina, homens e mulheres, é claro, eram pessoas que estavam debruçadas na palavra de Deus, eram professores de escola bíblica, né? A gente tem como exemplo o pastor Charles Fox Parham, ele era professor de escola bíblica. William Seymour era professor de escola bíblica. Celina de Albuquerque, aqui no Brasil, a primeira mulher batizada com o Espírito Santo, ela era professora da escola bíblica da Igreja Batista. Gunnar Ving também era professor da escola bíblica batista, que herdou de seu pai, né, a escola que eles lecionavam. Então nós temos uma doutrina pautada nas Sagradas Escrituras. Para isso, vamos fazer menção do que diz 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a doutrina pentecostal tem como base o conhecimento da palavra de Deus. O livro de Abacuque também vai nos dar esta informação lá no capítulo 3, versículo de número 2. Deus, usando o profeta, diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Observe, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra da misericórdia. Então, depois que o profeta ouve a palavra de Deus, ele fala de avivamento. Então, não existe avivamento, não existe manifestação do poder de Deus, manifestação do Espírito de Deus, dos dons espirituais, se isso não estiver, né, pautado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai proporcionar, que vai produzir o verdadeiro avivamento. Tópico 2. O movimento pentecostal. Daniel Berg e Gunnar Vingre foram os dois grandes homens de Deus usados pelo Senhor para trazer o pentecostalismo para o Brasil. Eles eram suecos. A Suécia estava vivendo em condições muito difíceis e eles decidiram se mudar para os Estados Unidos.
Era chamada a febre da época, né? Porque Estados Unidos era o berço de toda a prosperidade. Daniel Berg tinha 18 anos e em 1902 ele sai da Suécia e passa a viver nos Estados Unidos, provavelmente em Chicago. Gunnar Wingre, um ano depois, em 1903, ele deixa a Suécia também e vai para os Estados Unidos. Eles não se conheciam. Eles vieram se conhecer em 1909, numa reunião que aconteceu numa igreja batista sueca lá em Chicago. Como disse, eles já eram cristãos batistas. E lá, nesta reunião, Gunnar Wingre tem a experiência com o Espírito Santo. Nesta altura, em 1909, Gunnar Wingre já havia feito a teologia e já era pastor de uma igreja em Michigan. Quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele foi e tentou difundir a doutrina na sua igreja, a qual ele liderava. A metade dos irmãos repudiaram os ensinamentos dele e ele passou então a servir ao Senhor, a pastorear uma igreja batista em South Bend. Nesta igreja, ele difundiu então, e essa igreja passou a ser uma igreja pentecostal. Mas um certo dia, numa dessas reuniões pentecostais que Gunnar Wingre promovia, lá havia um irmão que era ovelha sua, chamado Adolf Uden. Adolf, ele era um homem usado pelo Senhor em profecia. E neste dia, Daniel Berg, inspirado por Deus, ele vai até South Bend visitar Gunnar Wingre. E exatamente nesta visita, Deus usa Adolf Uden e profetiza para eles que Deus tinha uma grande missão em Belém do Pará. Diz para eles irem até Nova York e lá eles iriam encontrar uma embarcação chamada Clemente. Eles não sabiam onde era Pará e procuraram no mundo todo esse nome, até que eles localizaram por um mapa que Pará se tratava de um estado brasileiro. Daí se inicia então a história do pentecostalismo brasileiro. Tópico 3. A trajetória do pentecostalismo no Brasil. Quando os dois missionários desembarcaram em Belém do Pará, eles procuraram direção de Deus. Até que Gunnar Wingre, lendo o jornal, percebe a orientação que Deus estava dando a ele. Ele procura uma igreja batista, já que eles eram batistas, e o pastor cede a eles o porão da igreja. Eles passam a morar depois no porão da igreja. E lá nesse porão, eles começam a fazer reuniões de oração e a difundir a doutrina pentecostal. O pastor não gosta, assim como alguns membros também não. Entretanto, muitos irmãos passaram a frequentar os cultos de oração e a manifestação de Deus começa a acontecer ali. Até que um certo dia, Jesus batiza a primeira brasileira com o Espírito Santo, Celina de Albuquerque. Ali os missionários fazem um combinado com ela para ela buscar a Deus durante a madrugada. E numa dessas madrugadas, Celina estava orando e aí Jesus batiza ela com o Espírito Santo. Nazaré, que era sua parente, imediatamente corre e vai até ao pastor comunicar que a sua irmã estava falando falando em línguas estranhas. E então o pastor decide expulsar Daniel Berg e Gunnar Wingre do porão da igreja. E dali então alguns irmãos decidem seguir Gunnar Wingre, que inicia os cultos na casa de Celina de Albuquerque, que veio a ser depois a primeira igreja Missão Fé Apostólica, que depois passou a ser, a partir de 1918, Assembleia de Deus. Assim se deu, então, a história do pentecostalismo no Brasil. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo passaram a difundir. Daniel Berg passou, então, a ir de casa em porta, vendendo Bíblia e falando de Jesus Cristo e a sua mensagem tão famosa nos dias de hoje: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e voltará.
E então muitos homens passaram a ser instrumentos de Deus. Outros missionários vieram da Suécia, alguns de outros cantos, e passaram então a difundir a doutrina pentecostal em todos os estados brasileiros. E isso foi se espalhando de tal maneira, porque tudo isso veio a partir da manifestação do Espírito Santo. Hoje, a Igreja Assembleia de Deus está viva e forte graças à difusão do Espírito Santo que veio a partir desses homens que decidiram então viver a palavra de Deus em toda a sua integralidade, em toda a sua totalidade. Se você que me ouve ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, saiba que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias. Os dons espirituais é para os nossos dias, para nós difundirmos a mensagem do reino. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Então nós precisamos difundir, e para isso precisamos da capacitação do Espírito de Deus, conforme iniciou, de acordo com a promessa de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que eles ouviram um som, como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E a Bíblia diz que lá havia cerca de 120 irmãos aproximadamente, e todos foram cheios do Espírito Santo e pousaram sobre eles, sobre a cabeça deles, como línguas repartidas como de fogo. E eles começaram a falar nas línguas de todos os países que lá estavam representados, e as pessoas ficaram admiradas como eles sabiam o dialeto de seu país, sendo que eles eram galileus, sendo que eles eram judeus, mas era a ação do Espírito Santo. Jesus desceu exatamente no momento certo, na hora certa, no dia de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa. Foi no dia de Pentecostes que Jesus desceu. Por quê? Porque lá havia pessoas de todos os cantos para celebrar a festa de Pentecostes, a festa das 7 semanas, uma das 3 principais festas do povo judeu. Estava ali muita gente reunida de todos os cantos, e ali Jesus passou então a mostrar o cumprimento da sua palavra e difundir a manifestação de seu Espírito e do reino de Deus. Que possamos dar continuidade nesses estudos para que realmente vivamos nessa intensidade que se deu lá no dia de Pentecostes, e ainda a promessa continua: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus te abençoe. Espero ter clareado aqui, trazendo toda a história do pentecostalismo, que eu possa contribuir com o seu aprendizado, com as suas aulas, você que é professor, e possamos juntos caminhar aqui esta revista, que trará lições tão importantes para os dias atuais. Pastor Alexandre Pereira, a nossa primeira pré-aula da nossa nova revista. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima e tchau! O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade.